Tá ótimo, já estamos gravando. A título de registro, hoje é dia 22 de março de 2024. Estamos no curso de pós-graduação em especialização em ensino de ciências e tecnologias, componente atividade experimental problematizada. Quem fala aqui é o professor André Luiz e, de primeira mão, é um prazer conhecê-los, né? Mesmo que virtualmente, é um prazer conhecê-los, é um prazer estar aqui com vocês. Me acompanham nesse momento a Raquel, Wesley, Janiele e o Mauro. Pois muito bem, antes de eu me apresentar formalmente, eu quero ouvir um pouquinho de vocês, por favor. Quem tiver possibilidade de abrir áudio, abrir câmera, fiquem sempre à vontade, certo? Vamos tornar esse nosso convívio, que eu pretendo que seja reiterado daqui para frente, o mais próximo, o mais aderente possível, tá bem? Então, sempre à vontade para usar chat, abrir o áudio, abrir câmera, interromper eventualmente alguma discussão que eu tenha encaminhado, tá? Enviar alguma mensagem ali pelo WhatsApp. A gente já vem estabelecendo esse contato mais próximo no decorrer de todo o processo de envolvimento de matrículas, da estrutura do curso, então não vai ser diferente no âmbito das componentes. Então, sempre fique à vontade, assim, para me procurar a qualquer tempo, já colocando isso como central. Bem, vamos começar por quem gostaria de começar aqui. Estamos com Raquel, Wesley, Janiele e o Mauro. Eu gostaria de saber de vocês, de onde vocês estão falando, um pouquinho da trajetória de vocês e o interesse de vocês com relação ao curso. Pode ser assim? Alguém não está com possibilidade de falar, tá? Ou de abrir câmera, pode colocar no chat ali, ok? Fique à vontade para usar os recursos à medida que for possível vocês fazerem isso, tá? O Mauro, que já falou um pouquinho ali, já se apresentou, quer falar um pouco mais, Mauro? Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Eu sou Mauro Rabelo. Estou acessando a cidade de Macapá, no estado do Amapá, onde iniciou o Brasil. Então, pode ver que esse curso ele atinge a gente. Sou professor da Universidade Estadual do Amapá, do Colegiado de Filosofia e Pedagogia. Tenho formação em Filosofia, História e Sociologia, mestrado em Educação e doutorado em Filosofia. Estou aqui nesse curso para agregar, conhecer novos conhecimentos, que a gente sempre, quando interage com pessoas de diferentes regiões, diferentes formações, você se enriquece mais. Então, meu objetivo aqui é interagir, trocar conhecimento, trocar ideia, e esse curso ele vai agregar muito na minha nova trajetória, que é atuar muito na questão da IAD. Meu mestrado foi em IAD, sobre o tema da IAD. Sou escritor, tenho alguns livros publicados dentro da área de filosofia e educação. Então, aqui quero conhecer, quero interagir mesmo, quero participar, sou estudante com aquela paixão por estudar. Então, aqui nosso sentido é estudar mesmo e vamos fazer desse curso um curso muito rico para todos nós. É um privilégio, uma alegria, uma honra estar com essa turma aqui, professor. Obrigado, Mauro. Obrigado pelo relato. Mauro, professor universitário, filosofia, lá de Macapá, muito bem, um pouquinho distante daqui, né, Mauro? Tudo bem, muito bem. Vamos passar para quem agora? Raquel, Wesley e Janiele. Quem gostaria de falar? Quem poderia falar? Caso impossibilidade, use o chat, fique à vontade. Janiele, pode falar. Então, meu nome é Janiele, eu sou bióloga licenciada. Atualmente eu trabalho na rede pública, né, Ensino Fundamental 2. Tenho especialização em Direito Administrativo e Gestão Pública e entrei nessa especialização para enriquecimento de currículo mesmo e para adquirir experiência para o meu trabalho mesmo, para a área que eu trabalho. Só isso por enquanto, estou começando agora. Tá ótimo, Janiele, prazer conhecê-la. Prazer. Raquel, Janiele, você falou de onde você está? Só repete para mim, por favor. Não, esqueci de falar, eu sou do Ceará. Ceará. Imaginei pelo teu tom de voz, pelo teu sotaque aí. Meu sotaque. Um bom sotaque. Sou do interior do Ceará. Um bom sotaque. E é mais forte ainda. Nordestino, muito legal, bacana. Interior do Ceará, beleza. Raquel, Wesley,
Josiane acabou de entrar. Estamos na fase das apresentações. Quem gostaria de falar um pouquinho sobre si, de onde está falando, expectativas com relação ao curso? Caso vocês não possam colocar, abrir áudio, coloquem no chat. Estamos ainda na expectativa do Wesley, da Josiane. Bem, gente, Josiane, se você puder... Oi, professor. Oi, Wesley, pode falar. Tá meio devagar aqui, você tá meio travando aqui. Bem, eu falo de Caçapava mesmo, né, professor? Uhum. Eu não sei se agora ligou, né, a câmera. Estamos vendo você, Wesley. Eu falo de Caçapava, eu sou formado aqui no curso de licenciatura em Ciências Exatas, minha ênfase é Física, e atualmente eu estou iniciando agora essa especialização. A princípio, né, é uma preparação, eu encaro isso para possivelmente ao mestrado, então eu gosto muito da vida acadêmica, então vou progredindo aos passos devagar, assim, né. Algo mais, professor? De minha parte, não, até porque já nos conhecemos, né, Wesley? O Wesley é nosso egresso aqui do mesmo curso que eu atuo aqui em Caçapava do Sul. Beleza, bom vê-lo por aqui, Wesley. Valeu. Tá? Igualmente, professor. Quem está por aqui ainda? Valdir. Boa noite, professor. Raquel, boa noite, Raquel. Boa noite, colegas. Eu estava acessando pelo notebook, mas o meu notebook não está funcionando o áudio. Aí eu entrei pelo celular, depois eu retorno daí para o notebook. Eu falo de Cruz Alta, aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou formada em Ciências Biológicas e conheci a especialização quando eu cursei o minicurso de Educação em Ciências e Matemática, anos finais, que teve o ano passado, professor, não sei se o senhor recorda. Recordo, sim. Isso. E aí, lá durante o curso, o minicurso, foi divulgada a especialização, e aí eu fiz a seleção. Né? Estou muito feliz com a oportunidade, agradeço muito. Tá ótimo, Raquel, bacana, bacana. Na verdade, o minicurso, né, que você fez referência foi um projeto piloto, já era uma amostra, digamos assim, das discussões que nós teríamos aqui num formato mais simplificado, mais condensado, mas já era, digamos, já era nosso objetivo desenvolver aquele minicurso num projeto de extensão, vislumbrando essa especialização aqui, mas bom vê-la aqui, tá bem? Quem mais não falou ainda? Valderiz está aqui na minha tela. Josiane, fique à vontade. Boa noite, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo e te vendo, Josiane. Bom, eu sou Josiane, eu moro em Santa Maria, sou formada em Pedagogia, tenho especialização em TICs e Gestão e mestrado em Educação. Atualmente estou como coordenadora dos anos iniciais e finais. Finais está sendo uma experiência nova, vai ser o segundo ano que estou como coordenadora, então eu me interessei pelo curso, né, após em anos finais, porque não tenho muita experiência com anos finais, né, como a minha formação é mais de anos iniciais, educação infantil, então eu busquei o curso para me aprofundar mais no assunto, né. Tá ótimo. Josiane, obrigado pela sua fala aqui. Mais alguém? Valderiz está conosco aqui. Estamos vendo um farol aqui na tela. Isso. Pode falar, Valderiz, fica à vontade. É Valdeires, professor. Valdeires. À vontade, Valderiz. Eu sou de Mocajuba, estado do Pará. Não sei quais informações o senhor está pedindo. Estou entrando agora, estou pelo celular. Tá ótimo. Basicamente, de onde vocês falam, formação, experiência de vocês e expectativa com relação ao curso. Valdires. Tá, eu sou formada em Ciências Naturais. Estou terminando a Pedagogia também. Estou em fase de trabalho de conclusão de curso.
sou residente pelo curso de pedagogia e também estou concluindo o curso técnico em secretaria escolar. Eu já tive experiência por causa da residência, ano passado, e também na educação infantil. Tá ótimo. Valdeide, só confirma para mim, a formação é pedagogia, isto? Que trancou para mim aqui no momento que você falou. Formação inicial, pedagogia. Não, a minha primeira formação é ciências naturais. Ciências naturais. Agora, incluindo a pedagogia. Ok. Entendido. Pois muito bem, gente. Então, esse primeiro contato, nosso primeiro contato, é um prazer conhecê-los, mesmo que virtualmente, com exceção do Wesley ali, né? Eu sou o professor André, minha experiência profissional e formação acadêmica é na área da química, na área do ensino da química. Antes de atuar na educação superior, eu atuei por 10 anos na rede estadual de ensino. Nessa maior parte do tempo, esses 10 anos, com 60 horas. Os professores da educação básica normalmente têm uma carga horária alta, uma carga horária elevada, e foi o meu caso também durante 10 anos. Então, esses 10 anos na educação básica me deu uma boa experiência, assim, com relação às formações continuadas, com relação às inserções que nós costumazmente fizemos nos ambientes educacionais. Certo? Então, eu tenho mestrado na área específica da Química Inorgânica. Bom, eu sou graduado em Química, tenho licenciatura em Química, e mestrado em Química Inorgânica na UFSM. Da Química Inorgânica, ou seja, do mestrado para o doutorado, eu migrei para a parte do ensino. Até por conta da minha experiência de sala de aula, por conta do meu contato de sala de aula, eu percebi que a minha busca em pós-graduação, em formação complementar a nível de pós-graduação, estaria mais significativa, vamos colocar assim, se fosse na área do ensino. Então, do mestrado para o doutorado, eu trabalhei na área do ensino de ciências. E o pós-doutorado também fiz na área do ensino de ciências. Sou professor universitário há 10 anos, estou aqui na Unipampa há aproximadamente 10 anos, aproximadamente esse tempo, e desde então estamos desenvolvendo várias ações voltadas à formação inicial de professores, aqui no curso de Ciências Exatas da Universidade Federal do Pampa, campus Caçapava do Sul, e também na pós-graduação, a nível de mestrado, a nível de doutorado, a nível de especialização. Atuo também no curso de Ciências da Natureza do campus de Uruguaiana, que é um curso EAD, que tem uma simetria assim, muito próxima com relação a essa nossa especialização aqui também. Bem, então, em síntese, minha formação e experiência é na área de química, na área do ensino de química, também com derivações para o ensino de ciências. Estamos desenvolvendo cursos de formação inicial e continuada de professores, o que nos dá muito prazer, porque nos permite nos aproximarmos cada vez mais e mantermos esse contato constante com a sala de aula, que é sempre muito bom. Muito bem, gente. Então, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida mais geral, mais aberta com relação às discussões que nós tivemos até agora? Coloquei também no começo da nossa fala aqui a ampla abertura que eu quero dar a vocês a todo momento, para não me procurar no âmbito das nossas aulas, dos nossos encontros síncronos, durante as semanas, no cumprimento de alguma atividade, na reflexão sobre algum argumento que eu tenha colocado aqui, ou que vocês tenham dele se apoderado ao longo do tempo. Então, o nosso canal de comunicação, de minha parte, ele é aberto agora e não tem um tempo de fechamento, não tem um prazo de validade, muito pelo contrário. Eu vou tentar, no decorrer do tempo, expor algumas linhas de pesquisa, alguns argumentos que eu tenho me debruçado nos últimos anos, que podem servir para vocês nesse momento, futuramente, numa nova caminhada, numa nova investida acadêmica, numa realidade profissional. Então, esse canal fica aberto, tá? Nós abrimos esse canal agora e ele fica aberto daqui para frente. Pois bem, gente, primeiro ponto que nós precisamos falar é um pouquinho sobre o próprio curso, né? Então, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, tá? Deixa eu aqui compartilhar uma janela. Muito bem. Essa aqui, curso e componente. Bom, só confirme aí se vocês estão vendo a minha janela, essa aba aqui, está na tela de vocês. Enquanto isso, eu vou ajustar aqui, duplicar a minha tela para que eu consiga vê-los enquanto a gente faz essa discussão aqui.
Está aparecendo para vocês uma apresentação PowerPoint escrito curso de pós-graduação Lato Sensu? Todos estão vendo? Sim. Para mim, sim. Sim, sim. Perfeito. Então, esses Sim, professor. Ok, beleza, gente, beleza. Qualquer problema, tranque, alguma questão, assim, vocês vão me avisando, me monitorando. Eu estou vendo vocês aqui, nas telinhas aqui, mas ainda assim é bom, tá? Gente, então a primeira questão, assim, que a gente precisa discutir nessas primeiras semanas, nesses nossos primeiros encontros, é a natureza do curso de vocês, que eu já de antemão coloco como sendo um curso de extrema qualidade, um curso muito diferenciado com relação ao seu planejamento, com relação à sua estrutura, diferenciado naturalmente, nacionalmente, pelo número de instituições, de docentes, de componente que agrega. Então, isso nos dá bastante prazer, estar, digamos assim, desbravando algumas áreas, tamanha complexidade do curso de pós-graduação que vocês estão cursando. Dito isso, nós temos também algumas particularidades que nós precisamos entender com relação à metodologia, com relação ao sistema organizacional deste curso. Então, curso de pós-graduação Lato Sensu, especialização em ensino de ciências e tecnologias. Essa é a nossa proposta de formação. Falando um pouquinho, então, sobre o curso, no primeiro momento, nós temos um curso com algumas particularidades. O curso se dá em 3 semestres e vocês precisam, quanto antes, dominar a estrutura do curso para tomar boas decisões e destinar o tempo de vocês, a nível dessa pós-graduação, com aquilo que é mais pertinente, com aquilo que irá agregar à realidade de vocês. Com relação ao curso, então, o primeiro ponto a ser colocado são as ênfases. Vocês estão aqui, imagino que, voltados à ênfase dos anos finais, mas essa componente também ela pode ser ofertada, ela pode ser cursada por outras ênfases. Só me esclareçam aqui se algum de vocês não pertence à ênfase de anos finais. Caso alguém não pertença, sinalize aí, por favor. Professor, eu estou fazendo uma ênfase em robótica, no caso. Perfeito, perfeito. Exatamente. Então, o Wesley está utilizando essa componente para compor a carga horária para sua ênfase lá na robótica. Ok. Nós estamos, então, aqui no curso 8 ênfases. Vocês já escolheram por uma dessas ênfases, agora é o momento de vocês começarem a montar um plano de ensino de modo a fechar a carga horária que vocês precisarão para a respectiva ênfase. Dito isso, nós temos aqui as 8 ênfases: astronomia, geociências, meio ambiente e sustentabilidade. Essa componente é uma componente que foi pensada para a ênfase dos anos finais. Essa componente de atividade experimental problematizada foi pensada para os anos finais, mas ela pode também ser desenvolvida por qualquer uma das outras ênfases. Dito isso, nós temos aqui 4 grandes grupos com relação às componentes ofertadas no curso. O primeiro grupo é o grupo das componentes obrigatórias. Então, todos vocês, independentemente da ênfase, irão desenvolver 3 componentes, irão cursar ao longo do curso 3 componentes que são obrigatórias para todas as ênfases. Então, é o primeiro cuidado que vocês têm que ter. Lembrando que cada componente tem carga horária de 30 horas, então isso vai ser o somatório de carga horária de cada um dos grupos que vocês precisarão fechar. Então, aqui vocês terão 3 componentes obrigatórias ao longo do curso, e apenas 3. O grupo B é o componente das específicas. São da ênfase que você escolheu, e você escolhe 6 componentes. Ou seja, cada uma das ênfases de vocês tem algumas componentes que são específicas. Normalmente são mais de 6 componentes, mas vocês escolherão apenas 6 dessas componentes para fechar a carga horária mínima que vocês precisam para a formação. No grupo C, nós temos as componentes transversais, que são componentes mais abertas, são componentes que perpassam temáticas que não estão genuinamente alocadas em nenhuma das ênfases, mas são componentes bastante importantes, bastante relevantes, e vocês deverão cursar uma dessas componentes aqui, desse rol de componentes que será ofertado. E as componentes eletivas são componentes de outras ênfases, com relação àquela que vocês selecionarem, vocês irão buscar 2 dessas componentes eletivas, como é o caso do Wesley aqui, que está na ênfase da robótica e está buscando uma componente eletiva, porque ele precisa, ao longo do curso, de pelo menos 2 componentes eletivas que não esteja abrigada, não esteja ali alocada na respectiva ênfase.
Então, basicamente, essa estrutura de componentes que vocês deverão ir mapeando ao longo do tempo e organizando aí na vida acadêmica de vocês, para que vocês cheguem ali no terceiro semestre do curso com nenhum problema, com uma carga horária ali bem tranquila para fazer o fechamento, um fechamento saudável de curso. Lembrando que, acompanhando essas atividades, vocês deverão também elaborar um trabalho de conclusão de curso, que vai ser discutido nas próximas semanas, junto aos professores. Bem, então, basicamente, essa é a estrutura do curso. Agora eu vou mostrar para vocês, brevemente, as componentes de cada um desses grupos, ou seja, desses grupos aqui, o grupo A, aquelas obrigatórias, o grupo B, as específicas, o grupo C, as transversais, o grupo D, as eletivas. Com relação ao grupo A, nós temos essas 3 componentes obrigatórias, então são aquelas que todos vocês, independentemente da ênfase, irão cursar ao longo do percurso formativo. Essas 2 primeiras oferecidas sempre no primeiro semestre do ano, e essa última aqui, prática de pesquisa e intervenção, oferecida no terceiro semestre do curso. Com relação ao segundo grupo, é o grupo da ênfase dos anos finais. Com relação a essa ênfase, que é onde originalmente está alocada a componente de AIP, nós temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 componentes, mas lembrando que vocês selecionarão 6. Então, dessas 8 componentes, 6 delas já computarão a carga horária mínima que vocês precisarão para o fechamento do curso. Então, por exemplo, aqui vocês estão fazendo nesse momento atividade experimental problematizada, certamente estão matriculados em outras componentes desse rol aqui. Uma coisa que você tem que observar é o semestre que o componente está sendo oferecido ou será oferecido. Então, tem que tomar cuidado nisso. Se eu preciso fechar 6 componentes, no mínimo 6 componentes ao longo do curso, eu vou verificar, por exemplo, que no segundo semestre desse ano, ou seja, no segundo semestre desse curso, algumas componentes aqui serão ofertadas, como, por exemplo, aprender e criar, história da ciência na sala de aula, história da ciência por viés da experimentação, imaginar e pesquisar. Se eu deixo de fazer, por exemplo, eu deixo de fazer matrícula em 3 dessas componentes, que será ofertado uma única vez no âmbito do curso, no segundo semestre do curso, eu já teria problema para integralizar a carga horária ao término da especialização. Então, são questões que vocês precisam cuidar. Uma recomendação que eu faço é, assim que vocês estabelecerem um orientador, certo? Isso ainda está em discussão conosco aqui ainda, mas todos vocês terão um orientador que desenvolverá, junto com vocês, o trabalho de conclusão de curso, que orientará vocês em algumas caminhadas próprias, nas escolhas de cada um de vocês. Esse orientador também tem a liberdade, tem a jurisprudência, vamos colocar assim, de auxiliar vocês com relação a esse planejamento, esse percurso formativo que é individualizado, sendo esse um dos diferenciais nossos aqui do curso. O ponto é que esse percurso formativo, ele precisa estar adequado com os interesses, com as intencionalidades de vocês, mas ele também tem uma relação concreta com relação à formação mínima de carga horária em cada um dos grupos formativos. Dito isso, vamos aqui mais à frente. Aqui, nesse novo quadro, nós temos o grupo C. Ou seja, o grupo C que são as componentes eletivas chamadas transversais. Dessas componentes transversais, lembrem comigo aqui, ó, que vocês escolherão apenas uma. Então, uma dessas componentes deverá ser cursada por vocês. E aqui nós temos a ciência moderna, nós temos construção de habilidades, os territórios da ciência e da religião. Então, a recomendação, obviamente, é que essa componente seja selecionada tendo em vista a possibilidade de contribuição com o percurso formativo de cada um de vocês, com relação à ênfase e também com relação à temática de pesquisa, o trabalho de conclusão de curso que será desenvolvido ao longo do tempo. Mas lembrando que uma dessas componentes aqui, obrigatoriamente, precisa estar no histórico de vocês ao longo do curso. E toda essa carga horária, todos esses números que eu estou levantando aqui, sempre são números mínimos, gente. Números mínimos. Eu tenho interesse em cursar mais de uma componente transversal. E eu consigo fazer isso, certo? Fazendo desse modo, vocês poderiam, e tendo carga horária possível de fazer isso, tendo como organizar a agenda de vocês, vocês podem cursar componentes além desse mínimo, além desse limite.
além desse limite não, desculpe, além desse mínimo, esse número mínimo que não corresponde a um limite. Você perguntou lá sobre a questão da... sim, Raquel, pode ficar tranquila, faremos isso sim, tá? Deixa eu voltar para cá. Faremos sim, farei um envio sim todo o material que eu apresento, todo o material que eu apresentar para vocês, o material sempre vai ser condicionado no Moodle, gente. Então, vai ficar lá no Moodle, sim. Tá bem? Então, alguma dúvida, alguma questão sobre a estrutura do curso? Alguma pergunta? Deixa eu voltar aqui para vocês em tela maior. Alguém tem alguma pergunta? Algo não ficou claro? Ao longo do tempo, isso vai sendo cada vez mais familiarizado, mais familiarizado a vocês, mas fique à vontade. Tudo certo? Então, vamos em frente. Aqui. Bem, dito isso, gente, vamos falar um pouquinho, então, sobre a componente, que é o nosso primeiro encontro hoje, respectivo à componente de atividade experimental problematizada, que nós iremos chamar, basicamente, de AIP. Com relação à componente de atividade experimental problematizada, de AIP, bem como outras componentes que vocês terão ao longo do curso, já estão tendo ao longo do curso, nós temos uma estrutura, uma distribuição de atividades única para cada uma das componentes, que é essa que eu estou mostrando nesse quadro aqui para vocês. Ou seja, as componentes têm 30 horas, dessas 30 horas, 12 horas serão desenvolvidas aqui junto comigo nos encontros síncronos. Então, nós temos 12 horas, onde vocês terão contato direto com o professor via ambiente virtual, mas sempre no formato modal síncrono. A orientação é que nós venhamos a gravar esses encontros, mas essa presença sempre será computada, certo? Essas 12 horas de atividades síncronas, elas correspondem a 8 encontros. Então, nós teremos 8 encontros ao longo do semestre relativos à componente de AIP. Eu imagino que as demais componentes tenham esse formato também. Além disso, nós temos 10 horas com leituras, planejamentos e produções educacionais. São aquelas 10 horas que vocês vão utilizar para as leituras, sistematizações, alguma aplicação, alguma intervenção, mas são as ações voltadas à componente, integradas à componente, que vocês irão desenvolver em uma carga horária assíncrona, ou seja, uma carga horária que não esteja demarcado um dia, um horário, mas isso precisa ser bem entendido. Ou seja, estar apenas participando dos encontros síncronos, muito possivelmente, não irá acarretar no melhor aproveitamento da componente, nem na aprovação com relação à componente, ok? Então, são questões assim a se pensar. Nós não nos encontraremos todas as quartas-feiras, mas, eventualmente, quartas-feiras que a gente não venha se encontrar, que vocês não tenham aula com outra componente, vocês devem destinar um espaço para reflexão, para leituras, para anotações, para sistematizações, tá? Ou em outro dia da semana, enfim. Mas o que precisa ser feito é que isso seja colocado aí na grade de estudo, no planejamento semanal de vocês. Além disso, nós temos 6 horas com previsão de intervenções na sala de aula em escola de educação básica, ou seja, no âmbito da componente, em algum momento, eu farei encaminhamentos para que vocês, na medida do possível, façam aplicações daquilo que é discutido em ambiente profissional, eventualmente façam um contato com relação a uma rede de ensino, caso vocês não estejam em exercício docente. Ou seja, são algumas aplicações práticas, algumas aplicações que nós vamos chamar de intervenções, que têm como ponto em comum as discussões que nós temos aqui na componente. E vejam bem que nós consideramos a natureza dessa atividade como presencial. Presencial por quê? Presencial porque vai ser desenvolvida por vocês no ambiente real, no ambiente profissional de vocês. E, além disso, 2 horas, que também nós consideramos presencial, que será feita no âmbito do seminário integrador. O seminário integrador, então, ele congrega todos os discentes, congrega todas as componentes e compõe 2 horas de cada uma das componentes que estão sendo desenvolvidas agora no primeiro semestre.
Então, essa é a estrutura básica, a estrutura única, não apenas da componente de atividade experimental problematizada, mas como as demais componentes do curso de especialização. Próximo quadro aqui, nós já começamos a falar especificamente sobre esta componente. Atividade experimental problematizada é uma componente que foi pensada para os anos finais, carga horária de 30 horas, assim como todas as demais componentes. Essa é uma carga horária da qual todas as componentes compartilham. E nós temos na ementa alguns elementos voltados à experimentação. Atividade experimental problematizada, falaremos com bastante pormenorosidade sobre esse termo, aprofundaremos muitos elementos que requerem esse aprofundamento, mas a gente está voltado para uma reflexão profunda, fundamentada, sistematizada a respeito da experimentação, do processo experimental, das práticas experimentais de ensino no contexto do ensino de ciências. Nessa perspectiva, nós temos aqui alguns fundamentos teórico e epistemológico fundantes da componente, que são a teoria da aprendizagem significativa, que são a epistemologia de Thomas Kuhn, e além disso, trataremos de algumas questões voltadas exclusivamente à AIP, a atividade experimental problematizada, com relação à sua organização, com relação à sua fundamentação e aos seus subsídios. Aqui nós temos as referências básicas do curso. Essa é uma das referências que é um livro meu, aqui. Eu sou esse professor aqui, Silva ALS, André Luiz Silva da Silva. Uma das obras, então, que apresenta a IP originalmente é essa obra aqui, Atividade Experimental Problematizada, 60 experimentações com foco no ensino de Química, da Educação Básica à Universidade. Falaremos sobre essa obra ao longo do tempo. Completando as referências, nós temos uma outra obra aqui que também é de minha autoria, Ensino Experimental de Ciências, uma proposta, Atividade Experimental Problematizada. Então, são obras que estão disponíveis, são obras que vocês vão fazer aprofundamentos com relação ao tema desta componente. Então, essa componente originalmente está estruturada em 2 obras bibliográficas, além de alguns artigos que eu vou mostrar para vocês ao longo do tempo. Em síntese, estruturando a componente de AIP, ou seja, a componente atividade experimental problematizada, nós temos essa espinha dorsal aqui, nós temos essa estrutura básica. Nós falaremos sobre a teoria da aprendizagem significativa, como primeiro ponto, ou seja, não há sentido se falar sobre uma metodologia como a experimentação, e valeria para qualquer outra metodologia, sem falar profundamente sobre a aprendizagem. E para isso nós precisaríamos de uma teoria, e estamos estabelecendo aqui a teoria da aprendizagem significativa como um pressuposto à aprendizagem que é absolutamente imprescindível à compreensão. Um segundo ponto, aqui com relação ao componente, é a epistemologia de Thomas Kuhn. Ou seja, no ensino de ciências, nós precisaremos de algumas discussões voltadas à natureza da ciência, aos processos filosóficos da ciência, às questões voltadas à imagem, fundamentação, justificação, abrangência. Esse tipo de abordagem, quando nós ensinamos ciências, são fundamentais para que possamos desenvolver uma imagem, uma leitura de uma ciência que efetivamente possa ser contributiva à sociedade. Então, onde encontramos esse tipo de abordagem? Encontramos esse tipo de abordagem no âmbito das epistemologias. Então, esse é o nosso segundo ponto de trabalho aqui. Nosso terceiro ponto, falaremos mais abertamente, falaremos mais perifericamente sobre experimentação no ensino de ciências. E, finalmente, nas nossas últimas semanas, iremos falar profundamente sobre a atividade experimental problematizada, nas suas dimensões de planejamento, de intervenção e de avaliação. Deixa eu só voltar aqui, ok, tudo bem. E dito isso, vamos ao nosso último slide aqui, que prevê o nosso penúltimo slide, na verdade, que prevê o nosso cronograma de aulas, já estruturando as minhas propostas com relação à condução da componente. Então, esse é o cronograma que nós pretendemos cumprir ao longo do trabalho, gente. Aqui você já tem um panorama das datas dos encontros respectivos à componente de atividade experimental problematizada. Então, vejam bem aqui que nós temos um total de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excetuando-se a última aula, que é o seminário integrador, nós temos aqui um total de 8 encontros síncronos. Esse é o primeiro destaque que nós precisamos fazer desse quadro. E o segundo destaque
é que nessa aula, excepcionalmente, nós temos uma sexta-feira. Isso aconteceu por conta de um compromisso meu na próxima quarta, certo? Então, eu estou antecipando a aula da próxima quarta para essa sexta. Mas todas as demais aulas acontecerão com a regularidade das quartas-feiras, semanas pares. Esse cronograma já está no Moodle e eu quero que vocês tenham ele como cabeceira, que vocês tenham ele aí impresso, colado aí no caderno de anotações de vocês, que vocês tenham um controle, claro, um controle bem próximo com relação àquilo que a gente pretende discutir, com relação aos encaminhamentos que vão ser desenvolvidos ao longo da componente. Então, aqui nós temos alguns encaminhamentos e faremos uma introdução à TAS, que é a teoria da aprendizagem significativa. Aqui no bloco em amarelo, nós já temos o mês de abril. Aqui eu estou prevendo, lá no dia 24 de abril, algumas apresentações. Sobre isso aqui falaremos mais à frente. Mas aqui nós temos basicamente a estrutura de aulas no modo síncrono, ou seja, a estrutura de encontros síncronos da componente de atividade experimental problematizada. Um bloco de cores aqui com relação a cada um dos meses. Então, vejam bem que eu estou prevendo falas de vocês, eu estou prevendo condução das aulas por vocês no dia 24 de abril e também no dia 3 de julho. Então, nós temos essa previsão inicial aqui. Observe, por favor, esse quadro, analise esse quadro, veja se vocês têm alguma pergunta, alguma questão, algo que vocês gostariam que eu detalhasse sobre esse quadro. Professor, desculpa, é Mauro, professor. Pode falar, Mauro. Eu estou com uma dúvida aqui, eu não sei se eu estou meio atrapalhado, quem vai entender com certeza durante os nossos encontros serão às quarta-feira? Isso. Todos os nossos encontros, Mauro, serão quarta-feira. A partir da nossa próxima aula, os encontros acontecerão na quarta-feira. Eu vou ter que ver então o cronograma que eu estava, para mim, que seria as quintas, e aí quarta-feira me enrolei um pouco, mas eu vou organizar. Obrigado, professor. Tá, perfeito. Quarta-feira, conforme o nosso planejamento inicial lá, Mauro. Certo? A componente foi alocada quarta-feira desde o começo da proposta. Lembrando que a excepcionalidade é essa data que eu estou mostrando aqui com o cursor. Certo? O nosso único encontro síncrono que não ocorrerá na quarta-feira é o encontro de hoje, por conta que eu precisei antecipar da quarta que vem para esta semana por conta de um compromisso. Ok? Mas todos os nossos encontros regularmente acontecem nas quartas-feiras pares de cada semana do curso. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Não? Professor. Wesley, pode falar? Deixa eu ver. Tá, aqui. Professor, uma dúvida que eu tenho é em relação às 6 horas da hora prática, no caso, né? Vocês estão conversando, professor, cada disciplina fazer às 6 horas, ou, digamos assim, conseguir conciliar, digamos, uma das matérias obrigatórias para nós é currículo de ciência, né? Então, ela também está prevista também ter 6 horas de atividades presenciais. No caso, fazer um trabalho onde eu analiso, né, o currículo da ciência, né, básica e tentar se implementar nesse currículo, né, a abordagem da AEP, no caso. Será que tem essa possibilidade ou não? E aí, no produto, no caso, até o final do semestre, no caso do seminário integrador ali, apresentar como se fosse a articulação entre essas duas disciplinas, no caso. Muito boa pergunta, Wesley, muito boa pergunta. A ideia é que vocês não morem na realidade escolar, né, nas unidades profissionais de vocês, tendo em vista fazer aplicações de cada uma das componentes. Cada componente prevê a sua carga horária prática. Isso é um fato. Entretanto, muitas vezes vai caber a vocês, discentes da especialização, o modo pelo qual vocês irão ali fazer essas articulações. De nossa parte, é muito difícil fazer isso, Wesley. Tá? É quase que inviável, vamos colocar assim. Porque nós temos muitos docentes envolvidos com interesses muito distintos. Mas, normalmente, as abordagens práticas que você está fazendo referência, elas não deverão ser fechadas, elas não deverão ser abordagens
que tenham validade, digamos, que tenham uma restrição a uma determinada componente. Esse é um entendimento que nós desenvolvemos no planejamento da estrutura do curso, certo? Vocês terão, em algum momento, que desenvolver alguma atividade no ambiente profissional de vocês que tem uma relação com a componente. Mas sempre que vocês puderem articular essa atividade, isso vai ser um ponto positivo, certo? Isso torna-se mais fácil, mais próximo, digamos assim, para aqueles docentes que estão em sala de aula, né? Mas muitos docentes estão com a formação, mas não estão, no momento, atuando em sala de aula. Nós temos essas particularidades também para considerarmos, ok? Mas essas questões, assim, muitas vezes vão caber a vocês. Essa criatividade, essa questão de você fazer um planejamento que consiga articular algumas componentes. Eu estou, nesse semestre, vinculado a 3 componentes, e as 3 componentes prevêem uma ação prática em sala de aula. Perfeito, beleza. Então, eu vou pensar uma ação que possa, talvez, me aproximar das exigências lá da componente A, da componente B e da componente C, para fazer isso de modo conjunto, para fazer isso de modo compartilhado. Até para que isso fique sob controle de vocês. A ideia não é você fazer uma intervenção da componente A, depois vai de novo na escola fazer uma intervenção da componente B, depois uma outra intervenção. Se você pensar em um plano de ensino, um plano de ação que consiga fazer essa articulação, isso vai ser muito bem-vindo e vai favorecer muito essa inserção de vocês lá no ambiente acadêmico, no ambiente de prática. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma dúvida? Não? Tranquilos? Lembrando que tanto os slides como a gravação vai ficar lá no Moodle, certo? E também colocarei lá no Moodle o plano de ensino da componente. Eu não consigo fazer isso hoje por uma conta de instabilidade do sistema. E o regimento do curso, né? O PVC, melhor dizendo, do curso. Ou seja, toda a nossa documentação, toda a nossa normativa que regulamenta, digamos, as nossas ações vinculadas à Unipampa estarão sempre no Moodle lá à disposição de vocês. Feito isso, vamos agora sim ao nosso último slide, que é um slide mais de publicidade, um slide mais de abertura de discussões, que nós vamos já nessa primeira aula fazer uma marcação. Se vocês colocarem lá no Google, ENACE, esse termo que eu estou colocando aqui, ó, ENACE, que são as iniciais de ensino, aprendizagem e significado em ciências. Colocar lá no Google ENACE, vocês vão localizar um primeiro site, que é o site do grupo de pesquisa que eu lidero aqui no âmbito da Unipampa. Então, vai ser uma referência muito frequentemente utilizada por mim aqui na componente. Por quê? Porque no âmbito desse grupo de pesquisa, nós temos 3 linhas de pesquisa, que são essas: AIP, HEC e TAS. Ou seja, a componente, ela tem o título da primeira linha de pesquisa. Isso significa o quê? Que muito do material que se produz hoje sobre a IP, muitas das referências sobre a IP que nós iremos falar ao longo do tempo, vocês encontrarão lá nessa linha. Ou seja, linha de pesquisa, AIP, produtos e artigos científicos. Então, vocês vão encontrar lá nessa primeira aba muitos materiais, muitas referências, muitas transmissões, trabalhos de conclusão de curso e uma infinidade de materiais voltados à IP. Nesse primeiro momento, eu não vou fazer nenhuma solicitação a vocês. Olha, entra lá no grupo, entra lá no site, lá no grupo de pesquisa, busca tal trabalho. Não, eu não vou fazer nenhuma solicitação direcionada a esse tipo de assunto. O meu único interesse é que isso fique no rol ali de pesquisa de vocês, fique na memória recente de vocês, para que aos poucos vocês vão se familiarizando com esse material, com esse portal que está lá. Então, fica aí a dica: ENACE, grupo de pesquisa, vocês vão ser direcionados diretamente ao material, ao portal que congrega as principais publicações que nós temos hoje sobre a IP. Ok, gente? Muito bem. Então, vamos passar para a segunda parte da componente. Deixe-me voltar para cá, para a apresentação. E vamos compartilhar uma outra apresentação agora, iniciarmos já a nossa discussão com relação aos pressupostos da componente. Que vocês devem lembrar que nós temos alguns pressupostos teóricos para fazer marcações aqui. O primeiro deles é teoria da aprendizagem significativa. O segundo deles é epistemologia de Thomas Kuhn. O terceiro é a experimentação.
e logo depois falaremos especificamente sobre a IP. Então, essa é a nossa estrutura de trabalho, que foi planejada, que foi articulada, numa coerência que eu percebo como absolutamente inteligível para você, quando chegar nas discussões sobre experimentação, poder utilizá-la com segurança com relação aos seus propósitos pedagógicos e os seus propósitos epistemológicos. Ok? Iniciaremos, então, nosso primeiro tópico, o primeiro ponto de trabalho, que é a teoria da aprendizagem significativa. Vamos aqui compartilhar uma outra janela. Que é essa aqui. Confirme, por favor, se está na tela de vocês. Aparece um conjunto de slides com a teoria da aprendizagem significativa na tela de vocês. Confirme, por favor. Se todos estão comigo aqui ainda. Aparece sim, professor. Beleza, estamos aqui com o Wesley, o Mauro, a Josiane. Aparecendo sempre, professor. Aparecendo sempre. Beleza, Janiele, a Raquel e Valdeiris. Valdeiris. Não vou errar mais o seu nome, Valdeiris. Ao menos eu pretendo não errar mais o seu nome. Muito bem. Então, faremos algumas discussões aqui com relação à teoria da aprendizagem significativa. Primeiro, nesse slide aqui, gente, nós temos alguns logos, né, que são importantes, que a gente acaba muitas vezes utilizando só como elementos decorativos, mas eles são absolutamente importantes aqui, ao menos para fazermos marcações na primeira aula do nosso primeiro encontro. A Universidade Federal do Pampa, que é a estrutura que subsidia, a estrutura promotora dessa especialização. Nós temos aqui um mestrado profissional em ensino de ciências, uma das pós-graduações que estão vinculadas à Universidade Federal do Pampa, aqui de Caçapava do Sul. Nós temos aqui o logo do curso de Ciências Exatas, do qual o Wesley é egresso. Esse curso aqui é um curso que está vigente há bastante tempo aqui no campus de Caçapava do Sul também, que forma professores na área de Química, de Física, de Biologia, de Ciências Biológicas e de Matemática. Nós temos aqui o logo do grupo de pesquisa que eu lidero, esse ENAS, que eu acabei de mencionar para vocês, o grupo de pesquisa que envolve vários pesquisadores de várias instituições do país, e vocês encontrarão como uma das linhas de pesquisa precisamente a atividade experimental problematizada, que tem servido como foco de estudo, como objeto de pesquisa, no âmbito de mestrados, de doutorados, de graduações, país afora já há algum tempo. O logo da CAPES, o logo do PIBID, que é um programa de bastante referência aqui no âmbito de Caçapava do Sul, e nós temos também o logo da rede SACI, coordenada pelo professor Márcio Martins, que é a rede que estrutura o curso de especialização, no âmbito desse programa, no âmbito de um programa de pesquisa, no primeiro momento, do qual derivou-se cursos de extensão, e agora no âmbito da especialização em ensino de ciências e tecnologias. Muito bem. Dito isso, o nosso foco de interesse, a partir desses minutos e nos próximos também, do nosso próximo encontro, é a teoria da aprendizagem significativa, onde falaremos sobre alguns conceitos e princípios adjacentes. O primeiro ponto de reflexão sobre essa questão, gente, é o termo aprendizagem. Ou seja, eu estou dando destaque aqui ao termo aprendizagem por uma relação muito propícia. Eu tenho criticado em alguns momentos, em algumas falas, em alguns espaços, um foco de atenção no âmbito da educação em ciências, um foco de atenção um foco de atenção que sobrevaloriza o processo do ensino em detrimento da aprendizagem. Ou seja, nós falamos sobre estratégias de ensino, metodologias de ensino, mestrado no ensino de, doutorado no ensino daquilo, ou seja, o ponto de destaque na maioria das discussões que circunscritam os processos educacionais é o ensino. E muitas vezes subvalorizamos a perspectiva da aprendizagem. Pois muito bem, onde que está a aprendizagem nessa dinâmica toda? Será que de um ensino resulta naturalmente uma aprendizagem?
Será que eu entendo que do ensino, que a relação entre ensino e aprendizagem representa uma relação entre causa e efeito? Vamos pegar um exemplo aqui que eu gosto muito de mencionar. Por exemplo, nós temos, imaginamos os verbos vender e comprar. Se eu vendo alguma coisa, implica a existência de um comprador. Intuitivamente, eu estou associando os verbos vender e comprar, por uma relação de causa e efeito. Agora, será que do ensinar implica aprender? De todo o processo de ensino, existe uma resultante que é a aprendizagem? Pois muito bem, é uma questão interessante para se pensar. Tendo em vista a teoria que eu vou utilizar para estruturar esse argumento com vocês, a resposta é não. Ensinar é uma coisa, aprender é outra. Ensinar acarreta um conjunto de pressupostos e consequências, aprender acarreta em outros pressupostos e consequências. Então, é um ponto que nós precisamos entender, porque o meu objetivo como professor, o meu interesse como professor, independentemente do nível de seriação, da universidade, da educação básica, o foco do meu trabalho, o objetivo fim do meu trabalho, não é o processo de ensino, é o processo da aprendizagem. Ou seja, eu posso entrar em uma sala de aula, ensinar com ampla qualidade, utilizar de vários recursos, de várias estratégias, de vários pressupostos, e ainda assim eu não garanto aprendizagens. Por quê? Porque ensinar é uma coisa, aprender é outra. Entretanto, a qualidade do meu ensino está diretamente associada à compreensão que eu tenho sobre a aprendizagem. Se eu não compreendo acerca do processo da aprendizagem, de como ocorre a aprendizagem, quais são as teorias que estruturam a aprendizagem, algumas questões voltadas à natureza psicológica do sujeito, se eu não conheço esse tipo de argumentação, muito possivelmente o meu ensino ele está desvinculado da aprendizagem. Ou seja, eu quero dizer com isso que eu preciso conhecer a aprendizagem para qualificar o meu processo de ensino, visto que eu tenho um interesse em chegar a favorecimento da aprendizagem. Eu, como professor, eu não garanto a aprendizagem, mas quanto mais eu conhecer acerca do que se sabe hoje sobre a aprendizagem, melhor eu vou poder direcionar o meu processo de ensino que tenha esse objetivo como finalidade. Então, esse é um ponto central. Esse termo, aprendizagem, irá marcar muito na nossa discussão em todas as dimensões que nós colocarmos aqui, por conta de uma questão absolutamente natural. Nós, como professores, estamos buscando algo final, algo terminal, algo conclusivo. Qual é esse algo final? É a aprendizagem, é o desenvolvimento da aprendizagem. Para tanto, eu preciso conhecer acerca desse assunto. Muito bem. Aqui, nesse slide aqui que desconfigurou um pouquinho, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui, tirar aqui. Perfeito. Eu estou mostrando aqui uma figurinha para vocês, na verdade, um esquema, para marcar o que são teorias de aprendizagem do que são teorias de educação. Termos muitas vezes aparecem quase que entrelaçados. Quando nós falamos sobre aprendizagem, tá? E esse é o nosso foco de interesse aqui, aprendizagem, nós estamos fazendo referência a um fenômeno de ocorrência natural. A aprendizagem é um fenômeno natural, é algo que acontece, é algo que ocorre na estrutura cognitiva do sujeito, no cérebro do sujeito, nas redes emocionais, independentemente do viés que eu utilize para caracterizar essa abordagem, mas é algo natural. Então, eu vou fazer uma descrição, eu vou buscar um entendimento sobre um fenômeno que é natural e buscar desse fenômeno fazer uma descrição. Então, a teoria da aprendizagem tem uma natureza descritiva. Ao passo que teorias de educação já trata-se de um fenômeno cultural. Ou seja, as estratégias de ensino, as metodologias, as propostas, os ambientes, os formatos curriculares, os pressupostos pedagógicos, legais, tudo isso eu estou abordando numa esfera normativa, que nós criamos, que nós desenvolvemos e está absolutamente impregnada na nossa cultura, no nosso atual momento. Então, são duas questões distintas que nós precisamos entender. A relação entre uma e outra, entre uma dimensão e outra, nós podemos associar com essa figura aqui. Normalmente, de uma teoria de aprendizagem,
derivam algumas teorias de educação. Eu posso, por exemplo, estabelecer uma teoria de educação que trate da experimentação como absolutamente imprescindível à aprendizagem das ciências. Então, desta teoria de aprendizagem que eu estou considerando, eu estou utilizando uma teoria de educação defendendo a experimentação. Mas nós precisamos entender que é essa teoria de aprendizagem que deve alicerçar as minhas práticas metodológicas, que deve alicerçar minha praxis como professor. O fato, gente, é que na maioria das vezes, tá? Me atrevo a colocar aqui na maioria das vezes, os professores, eles focam a sua atenção nas metodologias, nos processos de intervenção e muito pouco leem, muito pouco conhecem, muito pouco se aprofundam sobre a aprendizagem. Como se a minha abordagem em sala de aula demandasse uma consequência natural da aprendizagem, ao passo que não é assim que funciona. Ou seja, toda abordagem em sala de aula que não faz uma leitura sobre o processo da aprendizagem, ela está carente de alguns elementos que são imprescindíveis para um professor que está buscando não apenas ensinar, mas desenvolver aprendizagens. Nessa linha de raciocínio, nós temos algumas teorias da aprendizagem com alguns pressupostos filosóficos, vamos pensar assim. Nós temos grandes filosofias de aprendizagem que estão na esfera do cognitivismo, do humanismo e do comportamentalismo. Então, qualquer teoria de aprendizagem que se elenque, ela estará estabelecida num marco filosófico específico. Cognitivismo, humanismo, comportamentalismo, em algum momento, com algumas interfaces entre um e outro, mas essa é uma marcação importante. A teoria que nós iremos abordar daqui para frente, a teoria da aprendizagem educativa, ela está na esfera da abordagem cognitivista. Ou seja, para tratar sobre a teoria da aprendizagem educativa, nós precisamos levar em consideração a estrutura cognitiva do sujeito que aprende, ou seja, a rede neuronal, o cérebro desse sujeito. Porque aprender demanda uma perturbação, aprender demanda alterações no cérebro humano do indivíduo que aprende. Então, essa é o pressuposto filosófico que nós iremos utilizar no âmbito da teoria da aprendizagem educativa, a esfera do cognitivismo. No próximo slide aqui, eu tenho algumas pinceladinhas sobre neuroeducação, sobre neurociência, certo? Ontem mesmo, aqui no âmbito do mestrado nosso, eu dei uma aula sobre a neurociência, eu não sou especialista no assunto, mas ao longo do tempo, devido ao meu interesse sobre a aprendizagem, nós vamos pincelando, nós vamos buscando alguns excertos, fazendo algumas pesquisas, e certamente a neurociência hoje tem evidências muito significativas sobre o processo da aprendizagem a nível de cérebro humano do sujeito que aprende. E um dos pontos centrais abordados modernamente pela neurociência é com relação às alterações que a aprendizagem desempenha no cérebro humano. Ou seja, a aprendizagem muda o cérebro humano, muda o cérebro do sujeito que aprende. Gente, essa mudança, ela não é subjetiva. Essa mudança não está no campo das ideias, não está no campo das ideologias. Essa mudança que a aprendizagem acarreta no cérebro humano é uma mudança física, não é metafísica, ela é física, ela é orgânica, ela é estruturante. Nós conseguimos hoje, para que vocês tenham uma ideia, com alguns equipamentos bastante sofisticados, como ressonância magnética funcional, por exemplo, mapear o cérebro humano de um sujeito no momento que esse sujeito está refletindo sobre um assunto que ele não domina, por exemplo. Eu estou mapeando o meu cérebro com alguns eletrodos no momento que eu estou pensando sobre um assunto que eu não domino. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu, professor André, eu não domino economia de mercado. Economia de mercado, flutuação de bolsa de valores, dependência de orçamentos. Eu não domino esse assunto. Então, eu vou ser submetido a uma ressonância magnética funcional, eletrodos são colocados no meu crânio, e eu estou pensando sobre esse assunto. O que acontece no meu cérebro? Poucas áreas são irrigadas. Poucas regiões do meu cérebro, do córtex, estão conectadas. Ao passo que quando eu reflito sobre um assunto que eu tenho amplo domínio, muitas outras áreas estão irrigadas naquele momento.
E ao passo que ao longo da instrução, você percebe que essas áreas vão sofrendo alterações. E essas alterações, muitas delas, elas são permanentes. Ou seja, aprender muda o cérebro humano. E o contrário é verdadeiro também. Se eu quero desenvolver aprendizagem, eu preciso acarretar nessas alterações no cérebro humano, porque essas alterações que irão garantir uma aprendizagem permanente, uma aprendizagem duradoura, uma aprendizagem significativa, conforme a gente está discutindo nessa teoria. Aqui nós temos alguns conceitos, como neuroplasticidade, a relação que se estabelece entre axônios, dendritos, a complexidade do cérebro humano, ou seja, no âmbito da neuroplasticidade, nós temos um cérebro que não é estático, um cérebro que está reestruturando-se, um cérebro que está refazendo conexões, que está gerando novos neurônios, num processo chamado de neurogênese. Então, nós temos várias implicações hoje no âmbito da neurociência que reforçam as abordagens que nós estamos tendo aqui das implicações da aprendizagem nas perspectivas biológicas do sujeito que aprende. Então, são questões que a gente vai levantar, já estamos levantando aqui, para caracterizar esses nossos pontos de discussão. Se eu, como professor, pretendo desenvolver essa aprendizagem, pretendo que o aluno aprenda de modo significativo, eu preciso encontrar, primeiro, uma base teórica que estabeleça um alicerce sólido para essa discussão. E, segundo, direcionar o meu ensino, pensar metodologias de ensino que leve o sujeito a desenvolver atitudes, ações que favoreçam para que essa mudança cerebral aconteça. Sendo assim, nós temos a teoria da aprendizagem significativa como uma das teorias na esfera do cognitivismo. Ou seja, teoria de Vygotsky, teoria de Piaget, para mencionar duas teorias de aprendizagem bastante discutidas e difundidas, nós temos também a teoria da aprendizagem significativa como uma teoria que vai tratar precisamente do cérebro humano de um sujeito que aprende, denominado no âmbito da teoria de estrutura cognitiva. Então, a estrutura cognitiva, ou seja, o conjunto de saberes e o modo pelo qual se organizam esses saberes, é absolutamente crucial para o desenvolvimento da aprendizagem. Vou retomar esse conceito. Estrutura cognitiva é o nome que se dá a essa organização de ideias e aquisição de ideias. Isto é, a quantidade, o somatório de informações, o somatório de saberes que o cérebro humano desenvolveu, que o cérebro humano mantém na sua memória, e o modo pelo qual esse cérebro humano articula nessas informações recebe o nome de estrutura cognitiva no âmbito da teoria da aprendizagem significativa. Pois muito bem. Então, esse é o nosso foco de discussão daqui para frente. Mauro, fica à vontade. Professor, só queria ouvir a sua opinião, né, sobre esse bombardeio de informação que o aluno tem através das redes sociais, da internet, de informações, e que a gente percebe que o aluno ele não consegue filtrar. Como o professor deve agir, né, nessa questão hoje, num mundo que a gente está permanentemente na tecnologia presente, e muitas vezes o professor não consegue acompanhar. Eu gostaria de ouvir seu comentário, por gentileza. Ótimo, ótimo, Mauro. Várias questões assim que a gente pode derivar e desmembrar em algumas discussões bem pertinentes. Gente, não é de hoje. Há bastante tempo, a escola deixou de ser um centro de saber. Os nossos pais, os nossos avós, iam até a escola para obter informações, porque não existia um outro local na sua região, na sua comunidade, que essas pessoas poderiam obter informações. Então, ia-se na escola, porque a escola detinha dos livros, a escola detinha das revistas, a escola detinha das enciclopédias, que talvez muitos de vocês nem saibam o que é, a escola detinha do Atlas. Lembra o que é o Atlas? Aquele mapão gigante. A escola tinha um globo terrestre, ou seja, a escola tinha todo o meio físico, o meio material de obtenção de informações. Nenhum outro local tinha isso. As pessoas não tinham isso em casa. As pessoas tinham 2 ou 3 livros em casa. Então, a escola concentrava o centro material do saber. E, além disso, a escola também detinha os recursos humanos. A escola detinha o especialista em geografia, o especialista em língua portuguesa, o especialista em matemática.
Ou seja, a escola tinha o centro de um saber de uma determinada comunidade. As pessoas iam até a escola para obter informações. Há muito tempo, e hoje isso está absolutamente dado, absolutamente inquestionável, que os alunos não vão à escola mais para obter informações. Porque as informações estão acessíveis a todo momento. Se eu buscar uma capital, se eu buscar uma distância, se eu buscar um ponto de fusão, se eu buscar um determinado conceito, um determinado termo, eu obtenho essa informação a qualquer momento, tá? Independentemente de onde eu esteja. Entretanto, muitos professores ainda não perceberam, infelizmente, essa mudança de paradigma que nós vivemos hoje. E continuam apresentando informações aos seus alunos na maior parte do tempo que esses alunos estão no ambiente formal. Então, são questões que a gente precisa entender. O que me cabe hoje, como professor da educação básica, como professor do ensino superior? Me cabe apresentar informações para os meus alunos? Apresentar conteúdos para os meus alunos? Não. E isso há bastante tempo. Agora, outras ações ainda estão às mãos do professor, ainda estão na esfera do auxílio que o professor pode prestar aos seus alunos. Como, por exemplo, identificar quais informações são relevantes, quais conteúdos são pertinentes, quais conteúdos da minha emenda são aderentes a outros ambientes, a outros contextos, com implicações sociais, como obter informações confiáveis, fundamentadas, como interpretar informações, como processar informações, como transpor informações de um cenário para outro, ou seja, a ciência lá na sala de aula, a química na sala de aula, ela não tem uma validade, não pode ter, não deve ter uma validade só para resolver um exercício, uma validade com início, meio e fim na sala de aula, ela precisa ter uma implicação social, a título de nós compromissarmos nossos alunos a uma leitura, ou compromissarmos e potencializarmos, capacitarmos nossos alunos a uma leitura de mundo cientificamente fundamentada. Então, esse é o ponto central que muitos professores ainda não entenderam. O professor, muitas vezes, continua utilizando da sua emenda, do seu espaço, para apresentar informações, ao passo que muitas outras ações lhe cabem, como, volto a insistir, principalmente processar informações, desenvolver modos de tornar essas informações úteis, valiosas. Então, essa é uma divagação que a gente precisa colocar. Mas respondendo efetivamente a tua pergunta ali, Mauro, o meu posicionamento quanto a essa questão é que, e isso não é um posicionamento meu, na verdade, a neurociência, há algum tempo, aponta que a enxurrada de informações que nós estamos a todo momento sendo bombardeados, elas não têm nenhuma relação concreta com a aprendizagem. Nenhuma relação concreta com a aprendizagem. Muito pelo contrário. Muitas vezes o excesso de informação obstaculiza uma aprendizagem significativa. Ou seja, a aprendizagem significativa, a aprendizagem verdadeira, a aprendizagem duradoura, ela demanda tempo, ela demanda maturação, ela demanda reflexão. Ela não se dá de modo instantâneo. Nós vivemos hoje, infelizmente, uma cultura do imediatismo. Ou seja, nós estamos nos deparando com uma realidade onde muitos dos nossos alunos têm um comportamento muito distinto daquele que nós tínhamos quando nós estávamos nos ambientes escolares. Nos ambientes escolares que nós frequentamos há 20 anos, alguns de vocês são bem mais novinhos do que eu, há 20 anos, o que você fazia? Você estava diante de um problema de matemática, de física, de química, de filosofia, e você se debruçava sobre aquele problema. Você pensava, você refletia, você conversava com alguém, você demorava dias, semanas, meses para qualificar uma resposta àquele problema. Ou seja, nós não tínhamos uma cultura que predomina hoje, que é a cultura do imediatismo. Hoje é muito difícil, em sala de aula, você levar um sujeito a persistir sobre um problema. O sujeito lê um determinado assunto e no menor obstáculo, na complexidade mínima que se estabeleça, o que ele faz? Ele desvia a atenção em detrimento a algo mais sedutor, a algo mais imediato. Ou seja, Zygmunt Bauman coloca essa sociedade como sociedade a sociedade da liquidez. Sociedade líquida, medo líquido, amor líquido, ou seja, é a sociedade do imediatismo. E nós precisamos, como professores, entender esse processo e discutir com o nosso aluno até onde isso é positivo. Eu não vejo nada de positivo nisso.
Mas, voltando para o ponto central, nós, como professores, estamos buscando desenvolver aprendizagens. A aprendizagem não é estar diante de uma enxurrada de informações. E a aprendizagem demanda tempo. A aprendizagem demanda uma maturação, demanda uma reflexão. E isso se estabelece com o tempo. Ok? Gente, vamos em frente. Mais alguma questão, mais alguma dúvida, mais alguma reflexão? Temos alguns minutinhos ainda. Tá? Nós vamos encerrar pontualmente ali às 21 horas. Tudo bem com vocês? Josiane, está comigo aqui ainda, Josiane? Sim. Tá ótimo, Joniele. Oi, tô sim, tô sim. Que bom, Joniele. Muito bem. Valdeiris, está comigo? Beleza. Professor. A Raquel professor... também. Ok, a Raquel também. Pode dizer, Mauro, pode. Professor, primeiro, muito bem colocado suas colocações, pertinente. Desculpa que eu falo demais, ficar perguntando muito. Mas me surgiu também, a partir da sua fala, um segundo questionamento aqui. E eu gostaria de ouvir o seu comentário. E quando o próprio pai do aluno acha que o professor tornou menos importante porque o aluno já vem com arcabouço de informações. Eu sei porque eu vivi isso na prática. A mãe do aluno disse para mim, meu filho já está preparado porque ele já tem os melhores programas em casa de busca, de pesquisa, então ele só vem aqui cumprir carga horária. E quando o próprio pai traz essa marca para o aluno, a postura do professor em sala de aula, qual deveria ser? Porque acaba de se frustrando quando a gente percebe qual é o meu papel. Então, eu vejo isso no ensino superior, no ensino técnico, quando eu milito, no ensino médio também, vejo essa questão da nossa presença em sala, com essa enxurrada, o aluno absorvendo, já achar que traz de casa todo um arcabouço assim, de informações, como conhecimento. O próprio pai acaba incutindo no aluno isso. Não sei se deu para entender. Claro que sim. Perfeito, Mauro. É uma questão cultural. É uma questão cultural que nós temos que subverter. Ou seja, a questão que eu coloquei para vocês no começo do processo. Muitos alunos, muitos pais, a sociedade de modo geral, ainda tem essa percepção, e essa percepção, infelizmente, ela é fomentada por muitos professores, de que os sujeitos vão à escola para obter informações, ou para obter conhecimento, como se isso fosse possível. Então, em sala de aula, vamos inverter essa lógica. Em sala de aula, vamos reestruturar uma questão cultural e deixar claro para os nossos alunos de que aquele ambiente não é um ambiente de obtenção de informações. Aquele ambiente é um ambiente muito mais sofisticado do que isso, muito mais refinado do que isso. É um ambiente que vai permitir que o aluno desenvolva aprendizagens a partir do processamento dessas informações, a partir do trabalho dessas informações, a partir de transposições de um conhecimento de sala de aula para um conhecimento da vida real. Então, o pai do aluno vai dizer para você o seguinte, olha, meu aluno sabe todas as informações que estão ali na ementa. Perfeito, pode ser que sim. Mas ele sabe quais são os direcionamentos mais úteis, mais pertinentes, mais perspicazes que serão dados para resolver determinados problemas práticos com o uso desses conhecimentos, dessas informações? Possivelmente não. Porque esse é o papel do professor de sala de aula. O papel do professor de sala de aula, volto a colocar, a pensar uma espécie de linearidade com relação a isso que eu estou colocando. Primeiro, identificar quais informações são pertinentes ao mundo contemporâneo, ao nosso mundo atual, tendo em vista o reconhecimento local do sujeito, da minha instituição, da ementa do meu curso, tá? Do meu perfil de egresso, por exemplo. Então, quais informações são importantes, são relevantes? Segundo, como obter essas informações sob fundamentação científica, sob um rigor metodológico? Terceiro, vamos interpretar essas informações. Informações qualificadas e refinadas demandam uma qualidade de interpretação que o aluno não vai obter, em tese, sozinho, sem a escola, sem a expertise do professor. Quarto, agora vamos processar essas informações, sistematizar, organizar essas informações
para que possamos desenvolver uma aprendizagem na capacidade do sujeito de transpor aquelas informações de um ambiente para outro. Qual ambiente A para o ambiente B? Um ambiente de sala de aula, um ambiente do laboratório de química, do laboratório, da biblioteca de filosofia, para o mundo real, para um problema social, para algumas questões que estejam eminentemente aí batendo a porta das pessoas na sociedade. Então, são questões que a gente precisa, como professor, estarmos atentos. Nós temos várias questões hoje que implicam na nossa sala de aula, inteligência artificial, os recursos de tecnologia de informação e comunicação, e ainda vemos discussões que, em alguns momentos, nos chegam como proibição de uso de celulares ou equipamentos, tal, como se a gente blindasse a escola do mundo real, da nossa sociedade. Nós não podemos fazer isso com professores, nós temos que entender e discutir com os nossos alunos que nós temos um espaço-tempo na sala de aula que é crucial para tornar esses sujeitos mais inteligentes, mais espertos, mais preparados para impactar a sociedade, para tomar as suas próprias decisões. Como fazer isso? Aí cabe muitas vezes ao professor enxergar o que eu estou fazendo hoje que está condizente com a minha sociedade contemporânea. O que eu estou fazendo que fazia-se há 10 anos, há 20 anos. Isso não pode ser feito mais. Por quê? Porque hoje nós temos um mundo distinto, um mundo diferente. E a escola, muitas vezes, é um ambiente social que demora mais para se atualizar. É um ambiente que mais pena, que mais sofre para que consigamos fazer algo diferente, algo compartilhado, algo aderente à sociedade moderna. Nós percebemos hoje que, por exemplo, até tem uma famosa historinha, tá? Que talvez eu comece o próximo encontro trazendo essa historinha, das mudanças sociais que acontecem na indústria, acontecem no comércio, acontece no hospital, acontece no posto de combustível, mas demora para acontecer na escola. Imagina 100 anos atrás, como era um banco, uma agência bancária, e como é hoje. Imagina 100 anos como era uma farmácia, que já existia, e como é hoje. Imagina como era 100 anos um posto de combustível. Nossa, isso eu não sei se existia, e como é hoje. Agora, e a escola? Será que a escola recebeu tantas modificações em relação a 100 anos? A gente vai pensar e muitas vezes a gente vai perceber que as coisas não são tão diferentes assim. Bem, gente, boas colocações, tá? Temos alguns minutinhos ainda. Temos alguns minutinhos para algumas colocações, alguma questão, mais alguma pergunta. Mauro, ficou claro as abordagens que eu fiz com relação aos argumentos que você trouxe? Perfeitamente, professor. Muito bem colocado. Obrigado pela colocação. Tá ótimo, tá ótimo. Gente, eu vou colocar aqui no chat a lista de presenças, tá? Ok. Eu percebi que algum de vocês entrou com um e-mail que não foi o e-mail institucional, né? Vocês não entrando pelo e-mail institucional, eu preciso dar permissão para vocês acessarem a sala. Então, vamos tentar evitar isso na próxima vez, porque justamente o e-mail institucional não irá permitir, não entrar pelo e-mail institucional, vocês não poderão assinar a lista de presenças, tá? Então, para que não tenhamos problemas agora, primeiro faça um teste, tá? Entre lá no chat, se está tudo ok, está tudo beleza, tudo certo. Quando você não entrou com o e-mail institucional, possivelmente você não vai conseguir colocar a lista de presença, mas nem me envia um WhatsApp ali, que na aula de hoje eu vou considerar. Tá? Eu acho que é o seu caso ali, Josiane. Acho que você entrou com e-mail particular. Se você não conseguir... Não, eu tô com o e-mail de vocês até então, mas agora eu não consigo fazer a lista de presença, diz que eu não tenho permissão mesmo. Mas isso, eu tô com o e-mail da Unipampa, que eu até fiz o perfil hoje. Eu acho que você não acessou essa sala aqui com o e-mail da Unipampa, Josiane. Assim, ó, na aula de hoje não tem problema nenhum, tá? Até porque apareceu a permissão ali no começo da aula. Então, se apareceu a permissão para mim, é porque você não acessou o e-mail da Unipampa. Dá uma olhadinha aí, mas não tem problema na aula de hoje, tá? Depois me manda o WhatsApp ali, por favor, no grupo, que eu levo a sua presença lá. Porque o registro é só para quem entrou com o e-mail institucional, tá bem? Gente, para fecharmos aqui,
foi um prazer. Rosane, quer falar alguma coisa? Fica à vontade, antes de eu encerrar aqui. Não, eu ia dar um certinho só, que eu ia te mandar pelo WhatsApp, mas aí apertei a mãozinha, desculpa. Beleza. Gente, então, foi um prazer, tá? Conhecê-los, conhecê-las. Nós começamos aqui uma discussão que possivelmente vai nos levar a muitos outros envolvimentos, muitas reflexões, certo? Vamos utilizar esse primeiro encontro para quebrar o gelo, assim, para mantermos uma proximidade mais fina daqui para frente. Vou fazer o possível para organizar toda a nossa componente lá via Moodle, ok? Então, eu peço que vocês, como o nosso próximo encontro vai demorar um pouquinho, né? Eu peço que vocês vão até o Moodle, observem no Moodle, eventualmente, alguma solicitação, alguma atividade, certo? E sempre mantenham ali as mãos de vocês, sempre mantenham ali no alcance de vocês as informações do Moodle, ok? Desse encontro, eu vou pedir apenas uma leitura muito simples, muito sintética, de um texto que eu coloquei lá, que tem umas 4, 5 páginas ali, que na verdade é uma divulgação sobre a teoria da aprendizagem educativa. Então, não é um artigo de aprofundamento, tá? Muito pelo contrário, é um artigo apenas que marca alguns alicerces, algumas questões que a gente está no começo da discussão aqui, certo? Mas eu gostaria que para o próximo encontro vocês já fizessem isso lá no Moodle. E, além disso, vocês abrissem o Moodle da IP semanalmente, a cada dia sim, dia não, enfim. Sempre que vocês tiverem um espacinho aí, abram o Moodle, dêem uma olhada lá, que vocês normalmente vão ter materiais novos, indicações importantes lá no Moodle, para que vocês consigam, para que vocês consigam, digamos que, qualificar do melhor modo possível o percurso formativo de cada um de vocês. Tá bem? Vou aqui encerrar a gravação. Parando a gravação. Gente, grande abraço para todos. Prazer vê-los, prazer vê-las, prazer conhecê-los, conhecê-las. E aqui em Caçapava do Sul, quando vocês quiserem descer o país, no caso de alguns, estou disponível aqui para conversarmos pessoalmente. Tá bem? Grande abraço e até a próxima.